Na casa da Insila e Naz estão chorando abraçadas, porque a Naz acredita que o Kadir está atraindo. E o Mété diz: o que aconteceu com vocês, porque vocês estão chorando assim. E a Insila furiosa diz: você vai me trair também quando eu engravidar? É isso, Mété? Mété diz: do que você está falando? Eu não fiz nada. No dia que você engravidar, eu te carregarei no colo e você sabe disso. Insila, irritada, diz: chega, e o Mété diz: pare com isso, Naz. E você também, Insila. Eu tenho certeza que o Kadir não está te traindo, Naz. Se ele pudesse, ele te carregaria no colo até o banheiro. Ele te protege, ele te cuida, ele ama você. Ele jamais faria mal a você. Você está o acusando injustamente. E a Naz diz: eu vi as mensagens. Você não sabe de nada. Mété diz: você tem que perguntar para ele, olhando nos olhos dele. Ele terá uma explicação para isso. Naz olha para Insila e diz: abre o olho, viu só? Ele quer dar explicações, ele vai fazer a mesma coisa com você. Mété diz: isso vai acabar me afetando, vou sair daqui. E elas mandam o Mété não ligar para o Kadir. E o Mété diz que só vai ao banheiro e elas obrigam o Mété a deixar o celular em cima da mesa para ele não ligar às escondidas para o Kadir. E na casa da Feliz, Feliz está conversando com Izete sobre a surpresa que estão preparando para a Naz. Ela está super empolgada e o Izete diz: você está muito feliz? Dá para ver nos seus olhos. A Naz mudou muito? Feliz diz: sim. Depois que eu soltei um pouco as rédeas, ela mudou e encontrou o próprio caminho. Ela mudou muito. Eu estou feliz, sim, por ela. Izete diz: eu também. Izete e Feliz estão cada vez mais próximos um do outro. Enquanto isso, no quarto do Atif e a Fifi estão conversando e a Atif nota que a Fifi esconde alguma coisa. Ela diz que não é nada. Assim que ele sai do quarto, ela liga correndo para Insila e pergunta se pode revelar que ela está grávida. Insila diz que não, que ainda é segredo, que ela não contou para o Mété, que não encontrou o momento apropriado. Nisso, o Atif volta para o quarto. A Fifi desliga o telefone. Atif, intrigado, pergunta o que ela esconde. A Fifi se vê obrigada a revelar que a Insila está grávida. Atif comemora. Na casa do Mété, Naz continua furiosa com Kadir e diz para Insila e para o Mété não disserem para o Kadir que ela está desconfiada. E o Mété diz: vamos perguntar para ele. E a Naz diz: não, de jeito nenhum. E o Mété diz: tá bom, farei o que você quiser. E a Naz diz: vamos seguir ele, vamos descobrir a verdade. Assim, com prova nas mãos, ele não terá como negar. Nisso, Kadir chega, dizendo que estava trabalhando, e a Naz e a Insila ficam se olhando o tempo todo. Elas estão super irritadas. E o Mété diz para o Kadir que ele está com o ar cansado, está trabalhando muito mesmo. E a Naz diz: por que você faz o meu marido trabalhar tanto, Mété? E a Insila diz: é isso mesmo. E o Mété diz: é melhor você ir embora, Kadir se salve, porque essas duas estão terríveis. Eu não sei mais o que fazer, salve a sua vida. E o Kadir diz: vamos embora, Naz. E a Naz diz: não, eu ficarei aqui com a Insila. E o Kadir pede que a Insila cuide bem da Naz quando ela estiver dormindo. E a Insila diz: eu sei muito bem cuidar da Naz. Eu cuido dela desde pequena. E o Mété diz: calma, Insila. Insila está muito irritada com o Mété. O Mété não entende o porquê. Kadir pede que Naz o acompanhe até a porta. E nisso Kadir diz: pelo jeito o Mété e a Insila estão brigando mesmo. É melhor você ficar aqui. Mas eu preferiria que você fosse embora comigo. E a Naz diz: eu prefiro ficar aqui com a Insila. E o Kadir diz: tem certeza que não está brava comigo? Naz faz de tudo para disfarçar e diz que não está brava. E pergunta se ele a ama. E o Kadir diz que a ama mais do que tudo. Kadir vai embora, Naz fica triste e cada vez mais desconfiada. E mais tarde, no quarto da Insila, Mété entra e diz: o Mumtaz vai ficar de olho no Kadir, não se preocupe. E a Insila diz: eu vou ficar um pouco com a Naz, ela está tensa. E o Mété diz: e aquele presente surpresa, lembra? Onde você escondeu? Estou curioso. E a Insila, com medo de contar para o Mété que está grávida, achando que ele vai se afastar dela,
Diz a verdade o que a Naz disse? Hã? Você se afastaria de mim se eu estivesse grávida? E o Mété diz: jamais eu faria isso, eu ficaria cada vez mais próximo de você. E a Insila, um pouco insegura, diz que vai ficar com a Naz. E mais tarde, Naz e Insila estarão conversando e a Naz está muito deprimida. E Insila diz para Naz não ficar triste, que elas vão descobrir a verdade. Se caso Kadir estiver traindo a Naz, as duas juntas acabarão com Kadir. Nisso, Kadir manda uma mensagem perguntando como a Naz está. Naz diz: viu, Insila, como ele pode me perguntar uma coisa dessa se está me traindo? Nisso, Alzon manda uma mensagem para o Kadir, dizendo para ele levar para ela o que eles haviam combinado no dia seguinte. E na casa da Feliz, no dia seguinte, todos os funcionários estão preparando tudo para o chá de bebê da Naz. Está ficando tudo lindo. E na casa da Insila, Mété diz que vai seguir o Kadir e tentar descobrir o que está acontecendo. E a Insila diz para qualquer coisa ele ligar para ela. Insila vai falar com a Naz e a convence de sair um pouco, enquanto na casa da Feliz está tudo pronto para o chá de bebê surpresa que as mulheres da família estão preparando para a Naz. Naz e Insila chegam na casa da Feliz e todas as mulheres estão lá. E a Naz fica olhando para tudo decorado do chá de bebê dela, fica triste. Insila chama a Naz em um canto e diz: elas estão preparando isso há tanto tempo, não poderia dizer nada. Elas queriam que fosse surpresa. E a Insila tenta acalmar a Naz, que está deprimida, dizendo que o Mété está seguindo o Kadir, que não é para ela se preocupar. Nisso, a Feliz entra no quarto da Naz e pergunta se acontece algo. E a Naz diz: sim, está acontecendo. Naz vai para contar que acha que o Kadir está a traindo, acaba desistindo e diz que apenas está com dúvidas de que roupa usar. No chá de bebê, apenas isso. Enquanto Mété está em frente à casa do Kadir, Kadir sai de casa. Mété começa a o seguir para descobrir se o Kadir está fazendo algo de errado para Naz. E voltando à casa da Feliz, todas estão lá na sala dando os presentes para Naz. Naz se emociona ao abrir os presentes da bebê, enquanto a Insila fica filmando tudo. Nisso, Ozan chega no chá de bebê com uma moça. Todas ficam olhando para o jeito diferente daquela moça. E o Ozan apresenta ela como a namorada dele. E a Naz e a Insila levam Ozan para a cozinha e dizem para ele explicar o que está acontecendo. E ele diz que aquela moça é a esposa dele, que está grávida. E elas dizem para ele dizer que é mentira, porque ele só está querendo chamar a atenção e Ozan garante que é verdade. Nisso, Fussum e Feliz chegam na cozinha e a Fussum diz: o que você está planejando, Ozan? Você quer me enlouquecer? E Ozan diz que a namorada dele é muito colorida, muito animada. Nisso, chamam eles para a sala. E a Fussum diz que depois quer ter uma conversa séria com Ozan. E elas vão para a sala e a namorada do Ozan dá um presente para Naz. Um lindo presente que ela preparou. Naz se emociona. Enquanto isso, gente, o Kadir chega em frente a uma casa, pega várias caixas de presente e o Mété está lá, seguindo ele. Kadir nem nota que o Mété está o seguindo. De repente, uma mulher sai daquela casa e vai receber o Kadir. Kadir está sorrindo, a mulher também. Kadir entrega os presentes para a mulher e eles sentam na casa juntos. Mété fica arrasado, acreditando que o Kadir está traindo a Naz com aquela mulher. Mété fica arrasado, enquanto na casa da Feliz, a Feliz se aproxima da Naz e pergunta se ela está bem. Naz fica olhando para o presente que ganhou da namorada do Ozan e chora. Nisso, Mété liga para Insila. Ela se afasta da Naz para atender a ligação, mas nem imagina que Naz vai atrás dela. E a Insila atende a ligação do Mété e o Mété diz: vocês estavam certa. O Kadir chegou na casa de uma mulher com presentes e entraram juntos, sorrindo na casa.
E a Sila fica furiosa e diz: eu não acredito, me passe agora o endereço, eu vou aí, vou dar uma surra naquele Kadir, ele não perde por esperar. Onde se viu trair a Nas? Nas ouve, toma o celular da Sila e pega o endereço da onde o Kadir está. Nas conta para todo mundo que o Kadir está atraindo a mãe do Kadir, defende o Kadir dizendo que ele jamais faria isso, enquanto a Feliz fica dizendo que o Kadir vai ter que se explicar. Nisso, a Nas está furiosa e diz que vai atrás do Kadir, que já sabe onde ele está. E a Nas diz que é para a mãe do Kadir ir junto, para ver que tipo de filho que ele tem. E a Feliz diz que também vai e vão. A mãe do Kadir, Feliz, Nas e Sila até o endereço que o Mete mandou. Nisso, o Atif chega perguntando onde a Nas e Sila estão. E todas ficam se olhando e dizem que apenas teve um imprevisto e elas tiveram que sair rapidamente, apenas isso. E o Zia, que está junto com a Atif, pergunta o que está acontecendo, que sente que estão escondendo alguma coisa e exige que Ozan conte o que está acontecendo. E a Gulten olha para o Zia sorrindo e diz: a única novidade que eu sei é que a Insila está grávida. Todos comemoram. Já no carro da Insila, a mãe do Kadir diz que se o Kadir realmente estiver enganando a Nas, ela mesma dará uma surra no Kadir na frente de todo mundo. Insila pede que Nas fique tranquila. Elas chegam em frente à casa. Nas desce do carro furiosa. Nas vai para abrir a porta, o portão, né? E diz: espera, Insila, comece a filmar. E a mãe do Kadir diz: filmar o quê, Nas? Por quê? Insila começa a gravar e a Nas começa a bater no portão, dando socos, chutes e gritando: Kadir, abre já essa porta. Nisso, Mete abre a porta e a Nas diz onde ele está. E o Mete diz: no jardim. Nas empurra o Mete e vai entrando. Logo em seguida, a mãe do Kadir, Feliz, Insila entram naquela casa. E a Insila entra filmando. Nisso, o Kadir está lá no jardim ao lado daquela mulher e ele diz: estou nervoso, e a mulher diz: ela vai amar. E o jardim está todo decorado com balões coloridos, tudo, e a Nas vai chegando furiosa e gritando: o que vocês estão fazendo aqui, hein? O que vocês estão fazendo e quem é você? E o Kadir vai ao encontro da Nas e diz: se acalme, é uma surpresa para você, se acalme, fique tranquila, tá? Porque você está tão nervosa, eu não estou entendendo. E nisso, a Nas vê que está tudo ali no jardim decorado para a bebê. Com vários presentes, balões, está tudo lindo. Nisso, o Zoom, a mulher que estava lá com o Kadir, olha para a mãe do Kadir, a reconhece, a mãe do Kadir corre, a abraça e diz: que saudades, minha querida. Kadir puxa a Nas para mostrar as coisas e diz: por favor, não olhe para o Zoom desse jeito, você está olhando para ela com muito ódio. A Nas fica olhando para aquela mulher o tempo todo com raiva. E a Zoom se aproxima da Nas e diz: é um prazer conhecer a senhora. Eu e o Kadir trabalhamos juntos muito tempo para deixar tudo pronto para você. O Kadir estava muito animado. Nas olha para o Kadir com raiva e diz: estava empolgadinho, querido? E o Kadir diz: eu queria deixar tudo perfeito para você. Era para ser uma surpresa para amanhã, mas já que você está aqui agora... E a Insila olha para o Mete e diz: você sabia da surpresa? E o Mete diz: bom, eu não sabia que seria uma surpresa, né? Eu soube quando eu entrei aqui. Kadir olha para a Nas e diz: você gostou? E a Nas diz: por que você não chamou a Tansu? Eu dei o número dela para você. E o Kadir diz: eu liguei, mas ela não me atendeu. E a Uzu me ajudou. Nas fica olhando para aquela moça com raiva o tempo todo. E a Uzu diz: Nas, preparamos tudo com tanto carinho, trabalhamos juntos, dia e noite para deixar tudo pronto para você. Eu estudei com o Kadir, éramos namorados. E a Nas olha com raiva para o Kadir. E o Kadir diz: não foi nada de importante, nada sério, foi uma bobagem. Eu só tenho olhos para você e já faz tantos anos. E a Nas olha com raiva para o Kadir e para aquela moça. E o Kadir
tenta acalmar a Naz. E a Naz manda aquela moça mostrar a casa para a Feliz e para a mãe do Kadir. Assim que Naz e Kadir ficam sozinhos no jardim, a Naz diz por que você procurou ela para te ajudar, hein? E o Kadir diz é que não significa nada, não tem importância nenhuma, por isso eu a procurei, mas eu quis deixar tudo pronto para você, eu só tenho olhos para você. E a Naz diz, eu odeio o jeito que ela olha para você, eu vou arrancar os olhos daquela garota. Kadir tenta acalmar a Naz e diz, eu só queria fazer essa surpresa para você, apenas isso. Enquanto a Insila está falando a sós com o Mété, e o Mété diz, eu juro que eu não sabia de nada. Quando eu entrei nessa casa, eu quase bati no Kadir e ele me explicou o que estava acontecendo. Insila diz porque você não me ligou e me contou no que você descobriu. E o Mété diz que não queria estragar a surpresa, já que viu que era uma coisa boa. Mété vai abraçar a Insila, ela se afasta. E o Mété diz o que foi. Você tem se afastado de mim o tempo todo, você não deixa nem eu te abraçar, o que está acontecendo? Enjoou de mim, é isso? Você sempre diz que tem algo importante para dizer, mas desiste. Quando você vai me dizer o que é, hein? Dentro da casa, Kadir está mostrando tudo para Naz, mas a Naz ainda está irritada com aquela garota. E o Kadir mostra que a casa é inteligente, que é só falar para ligar as luzes, que liga as luzes, ligar ar-condicionado, abre janela, fecha a persiana e pede para a Naz tentar. E a Naz só fica falando daquela garota super irritada. E o Kadir diz, por favor, esqueça ela, eu só tenho olhos para você, só existe você para mim. E nisso, a Naz manda fechar as persianas e a mãe do Kadir, Feliz, o Zoom, Mété e Insila chegam e perguntam por que está tudo fechado, tudo escuro. E o Kadir diz que estão testando porque a casa é inteligente. E o Kadir vai pedir para abrir as persianas, as portas, e o sistema não obedece. Todos estão trancados na casa inteligente que o Kadir preparou para a Naz, enquanto a Naz fica olhando com muita raiva para aquela Zoom. De repente, Naz começa a sentir muita dor e entra em trabalho de parto, a bolsa estoura, Naz fica desesperada e todos entram em choque, porque estão presos na casa inteligente que o Kadir preparou para a Naz. Enquanto o Kadir manda o Zoom ligar para o sistema de segurança, mandar abrir a casa, a Naz está lá, passando mal. O Kadir fica lá implorando que a Naz se acalme, que fique bem. E a Naz diz que vai estrangular aquela garota se a casa não abrir de uma vez por todas. Nisso, o Mété consegue quebrar um vidro para tirar a Naz da casa. Eles chamam a ambulância. Naz vai para a maternidade. Todos estão aflitos. Já na maternidade, após a filhinha da Naz nascer, todos estão lá no quarto da Naz. E a Naz está muito feliz. Kadir está lá ao lado da Naz, dizendo que estava com muito medo. E o Zia diz que a casa não pode ser mais inteligente do que ele. E a Feliz diz que ficou com muito medo. Estavam todos assustados. Nisso, a Fifi se aproxima da Insila e diz, você tem que contar agora para o Mété. Todos já sabem o seu segredo. E a Insila sai do quarto, Mété vai atrás de Insila. Insila diz, eu tenho que te falar. Mété diz, pelo jeito todos já sabem, né? O que você esconde de mim, Insila? Eu chego perto, você se afasta, eu passo perfume, você não gosta. Eu não sei mais o que está acontecendo. Nisso, a Gulten se aproxima e diz, você já contou, você já contou. E a Insila diz, ainda não, ainda não. Nisso todos saem ali no corredor para saber se a Insila já contou. Insila se sente muito pressionada, o Zoom começa a filmar. E a Insila olha para o Mété e diz, eu estou grávida. Mété chora de felicidade, diz, eu pensava que você ia terminar comigo. Insila abraça o Mété e Mété se emociona ao descobrir a gravidez da Insila. Todos estão felizes. Insila se aproxima da Naz e conta que está grávida. Naz chora de felicidade. E passam os anos. Passam mais de 8 anos. E nisso, a filhinha da Naz e a filhinha da Insila estão no quarto da Naz brigando por uma boneca, assim como Naz e Insila fizeram anos atrás ao se conhecerem. Cada uma está puxando a bonequinha por um bracinho. Naz e Insila entram correndo no quarto para tentar acalmar as meninas.
A bonequinha quebra um dos bracinhos. Elas ficam tristes. Nas pega a filhinha dela no colo, Encila pega a filhinha dela no colo. E a Encila diz para elas não ficarem tristes, que ela conserta a bonequinha, mas que não é para elas brigarem, porque é para elas ficarem sempre juntas e unidas. Nas e Encila se olham com carinho. Nisso, Mété e Kadir entram no quarto. Encila pede que eles levem as meninas para brincar no jardim. Encila e Nas se olham e se abraçam. Enquanto Mété e Kadir estão brincando com as meninas no jardim, Nas e Encila se aproximam e ficam olhando para a felicidade de todos ali reunidos. Enfim, esse foi o último capítulo. Todos estão felizes e unidos. Você gostou? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.